vem cá, presta atenção aqui. Então, seu corpo se contraiu ou sua respiração fez aquele... Você já observou se quando você é chamado a levar a sua atenção para alguém ou alguma coisa, se junto com essa atenção vem junto alguma tensão? Uma testa que franze, um ombro que sobe, uma respiração que se contrai? Ao longo desses anos, dançando para e com crianças na Cia Xirê, nós fomos aprendendo a ter uma qualidade de atenção, aprendendo, desenvolvendo, exercitando, a ter essa qualidade de atenção direcionada para muitos pontos diferentes, ou seja, uma atenção multifocal. Quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente gosta de uma boa festa no meio da criançada. Então estamos aí em atenção, né? Numa atenção ativa. Imaginem, se para ter essa qualidade de atenção o nosso corpo se tensionasse, isso dificultaria bastante a mobilidade da atenção. E claro, isso pode ser levado para a vida. Se você é educadora, educador ou genitor e está buscando uma educação mais consciente, mais positiva, pode ser que você já tenha vivenciado alguma situação de estresse, pode ser, é só uma suposição. Seja com adulto ou criança, não importa. E aí o seu corpo tenha absorvido nessa situação o estresse, a tensão da situação ou do corpo do outro. Isso tenha te levado a agir de um modo que você não gostaria de ter agido. Hoje, eu vou partilhar com vocês algumas dicas muito básicas e simples, mas que pode ser que ninguém nunca tenha te dito, de onde depositar a sua atenção para que o seu corpo não absorva a tensão da situação ou do corpo do outro com quem você tem que negociar. Vamos juntos dançar com a nossa atenção aberta, sem excesso de tensão. Eu sou Andréia Elias, há 20 anos criei e dirijo a Cia de Dança Teatro Xirê, que desenvolve suas pesquisas dançando para e com crianças. Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 que eu tô chamando para todo mundo entrar na dança, e a brincadeira é essa, a gente partilhar com vocês essas noções básicas que a gente foi desenvolvendo nesses 20 anos de pesquisa e que podem ser levados sim para a vida, podem nos convidar a pensar a dança de uma outra perspectiva. Como dançarina, eu me formei numa escola de dança contemporânea dirigida pela Angel Viana. A Angel, junto com seu marido Klaus Viana, foram precursores da expressão corporal no Brasil. E eles criaram uma escola, e não estou me referindo somente à escola física que eles criaram, mas também a um modo de abordar o corpo no exercício criativo, onde eles trabalhavam com a eutonia. A eutonia foi criada pela Gerda Alexander, uma alemã, outra alemã, eu falei de uma alemã no primeiro vídeo, a Pina Bausch, e a Gerda viveu de 1908 a 1994. Eu vou também deixar alguma referência aqui na descrição do vídeo, assim também como referência sobre a Angel e o Klaus Viana para quem quiser saber mais. E o que propõe a eutonia? Em linhas gerais, a eutonia propõe um equilíbrio do tônus, da tensão da musculatura, desenvolvendo uma capacidade da gente se observar de modo mais profundo, onde nós observamos a nós mesmos e, enquanto nos observamos, sentimos de modo consciente, ou seja, vamos percebendo as variações que vão acontecendo na musculatura desse corpo, no tônus desse corpo e nas funções vegetativas, como a respiração e a temperatura do corpo. Então, fica com isso. Sentir de modo consciente enquanto nos movimentamos. Quando a gente dança, no modo como eu aprendi a conceber a dança, existe uma atenção às variações de tensão da musculatura enquanto a gente se move e, consequentemente, às variações dessas funções vegetativas, como vai mudando a minha respiração, como é que eu vou sentindo a minha circulação, tudo isso está ativado enquanto eu estou dançando. Aí você vai me perguntar, tá bom, Andréia, mas o que isso pode ter que ver com a minha vida? Fica aqui comigo que a gente vai chegar lá.
Uma coisa com a qual esse conhecimento pode te beneficiar é te ajudar a não colocar mais força do que aquela realmente necessária para você desempenhar qualquer ação no seu dia a dia. E o que isso pode te proporcionar? Por exemplo, uma melhor saúde das suas articulações, fazendo com que você desempenhe as suas funções com mais tranquilidade, com mais desenvoltura, fazendo você se tornar, inclusive, uma pessoa mais expressiva. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vou usar aqui essa posição que eu acho que não sai do enquadramento da câmera. Estou aqui sustentando meu braço, né? Não tem nada apoiando esse braço. E eu posso fazer esse movimento aqui com muita tranquilidade, posso ficar aqui muito tempo. Ou posso fazer esse mesmo movimento empregando muita força, muita tensão, como se eu estivesse, sei lá, puxando uma carga, né? Posso fazer muita força no meu braço, na musculatura do meu braço, como a gente falou. E claro, nessa segunda opção, eu vou me cansar mais. Se eu começar a equilibrar a força, o tônus, né, a tensão da minha musculatura, a liberar as minhas articulações, em vez de ficar com a minha mão dura, o meu braço duro, eu posso aliviar os espaços entre as minhas articulações e posso aproveitar melhor a minha própria força. Tem essa diferença. Vou dar um outro exemplo para vocês que move a minha memória de infância. Quando eu era pequena, e a minha mãe começou a me ensinar a bater claras em neve, daquele modo bem tradicional, com garfo, sabe? E, claro, para bater uma clara em neve, você tem que fazer esse movimento com garfo, usando um método tradicional, sem usar batedeira nem nada. E eu lembro dela dizendo para mim, minha filha, claro, e quando você faz esse movimento muito rápido, você acaba cansando muito. E ela dizia para mim, na sua sabedoria doméstica, minha filha, solta o pulso. E eu tenho esse registro para mim como sendo a minha primeira lição de eutonia, né? O meu corpo foi aprendendo a equilibrar o tônus da minha musculatura para bater as claras em neve. E as minhas claras em neve feitas assim à mão, eu faço até hoje, eu amo bater claras em neve na mão e sem me cansar. Esse para mim é o meu primeiro exercício de eutonia que eu levo guardado assim na minha memória. A minha mãe junto com meu pai eram tremendos pés de valsa, os dois. Eu adorava dançar no meio dos dois quando eles estavam lá dançando bolero. E acho que não é à toa que eu tenho esse percurso aí na dança. Tem um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vamos imaginar uma situação de estresse com criança, uma birra, por exemplo. Como fica o corpinho da criança numa situação de birra? A mandíbula logo fecha, logo tranca, o ombrinho sobe, as próprias articulações elas ficam mais fechadas pela ação da musculatura, né, que se enrijece. E como é que a gente fica nessa situação, observando? Qual é a tendência? Por empatia e também por uma série de neurônios que atuam, né, quando a gente está observando uma situação ou alguém, a tendência é que o nosso corpo absorva essa tensão. Quando a gente tem uma sensibilidade mais treinada, ou quando a gente conscientemente pode colocar a nossa atenção nessa curva, nessa variação de tensão que a gente vai vivenciando, a gente tem a possibilidade de, a partir de nós mesmos, transformarmos aquela situação, de dançarmos aquela situação. Isso é bem concreto. A gente pode fazer isso a partir da nossa respiração, a partir dessa ação consciente da nossa percepção, direcionando a nossa atenção, por exemplo, para aqueles pontos no nosso corpo que estão tensionados, de repente, sem necessidade, transformando a situação a partir da gente mesma, a partir das transformações que vão acontecendo em nós mesmos. Então, quando a gente faz essa autorregulação tônica, essa autorregulação da tensão do nosso corpo, a gente tem a possibilidade que o nosso entorno faça o mesmo. E é aí que a gente diz que a gente está dançando a situação, quando a gente começa a dialogar com o nosso entorno sem a necessidade de fazer nenhum discurso. Vocês lembram lá no vídeo 1
que eu comentei que a dança é uma linguagem não verbal? A gente tem a possibilidade de se expressar sem dizer nenhuma palavra. Então eu te convido a colocar durante alguns dias, a colocar a sua atenção na qualidade de tensão da sua musculatura e nas suas ações cotidianas. E comenta aqui as transformações que isso vai provocando. E dá um pulinho ali para assistir o vídeo 1. Esse é o vídeo 2 de uma série que eu estou chamando para todo mundo entrar na dança. É uma brincadeira com os conhecimentos que a gente foi adquirindo ao longo da nossa trajetória na Cia Xirê, uma trajetória de 20 anos, que a gente vai compartilhando aqui nesses dias, convidando vocês a abrirem um pouco a percepção ou transformarem a percepção sobre dança. E se inscreve no canal, deixa o seu joinha para esse conteúdo ventar por aí para mais pessoas. E acompanhe a gente por aqui e pelas redes sociais. No próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês a possibilidade que a dança tem de estar em qualquer lugar.